Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, público PCD! O vídeo de hoje tem apenas a finalidade de informá-los sobre o andamento das ações de interesse de vocês. Pois bem, como já expliquei, existem 3 ações em andamento perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que visam regularizar o interesse de vocês no tocante à revogação do IPVA, Imposto de Propriedade do Veículo Automotor. A primeira é a ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Foi deferida a liminar nela e apenas no sentido de não ser desnecessário a realização do recadastramento perante o site do Cefaz. Contra essa decisão, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs agravo de instrumento e pedindo o efeito suspensivo, a paralisação dessa determinação. No entanto, perante o tribunal foi negado esse efeito suspensivo. O agravo encontra-se em fase de pedido de informações e, por sua vez, a ação civil pública encontra-se também paralisada, aguardando vir essa resposta para poder dar as informações. Com referência à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ela se encontra suspensa. Lembrando que nessa ação que foi deferida a liminar, determinando a suspensão da cobrança do IPVA para todo o público PCD, todos os PCDs que tinham a isenção até 2020, não houve a necessidade de se fazer o pagamento do IPVA por força dessa decisão. Tanto que foi colocado no site da Secretaria da Fazenda aquela cobrança e, em virtude dessa liminar, foi retirada aqueles valores expondo que estava sendo como devedores o público. Essa ação ela está suspensa, aguardando até o andamento da ação civil pública que foi ajuizada pela Defensoria Pública, até que chegue na mesma fase processual que ela para poder dar julgamento simultâneo. E a terceira e última ação que está em andamento é a ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada diretamente perante o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo pelo partido PSB, Partido Socialista Brasileiro. Nessa ação, a liminar foi indeferida e o feito encontra-se em fase o PSB depositar as diligências para o oficial de justiça poder cumprir o mandado e requisitar as informações para o governo do Estado de São Paulo. Só recordando, de maneira simples, a ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública discute tão somente o IPVA de 2021 por ferir o princípio nonagesimal, ou seja, só 2021. A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo partido PSB também tem o mesmo sentido. Por ferir o princípio nonagesimal, também só discute o IPVA de 2021. Nessas duas ações, portanto, 2022 não é abarcado ou os anos seguintes. A ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, essa sim, a liminar deferida, muito embora tenha abrangido todo o PCD, mas o pedido final, como eu já tenho vídeo anterior explicando isso, verifica na minha playlist lá, beneficiará tão somente as pessoas com deficiências graves e severas e que tiveram seus carros adaptados e customizados para a sua situação especial. Então, tenham muito cuidado. Volto a fazer novamente esse pedido, essa advertência para vocês ficarem atentos para não sofrer lá na frente uma cobrança da qual vocês acham que não teriam. As pessoas, então, que não tenham as deficiências graves, severas e nem tiveram o carro adaptado e customizado para a sua situação especial, muito embora, a hora que terminar o andamento dessa ação ajuizada pelo Ministério Público, muito embora vocês tenham ficado sem pagar o IPVA de 2021, 2022 e tantos outros quantos foram necessários até o julgamento final dessa ação,
Vocês serão cobrados sim desses valores. Então tomem cuidado que de repente o tempo de duração do processo são os IPVAs que vocês terão que pagar. Exemplo, se essa ação terminar em 2025, vocês pagarão 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Tá? Tenham muito cuidado nesse aspecto. Muitas pessoas me perguntam qual é o prazo, por que eu coloquei uma data de 30 de abril, porque seria o prazo final do ajustamento da ação. Não é que depois dessa data não se possa mais se discutir. É que o fato gerador da cobrança do IPVA, ele se dá no primeiro dia útil, no primeiro dia do ano tributário, que no caso foi 1º de janeiro. O mandado de segurança, ele tem o prazo de 120 dias, e não 4 meses, é diferente, 120 dias para ser ajuizado a partir do momento daquele ato. Como o fato gerador aconteceu no dia 1º de janeiro, os 120 dias ocorrerá no dia 30 de abril, ou seja, neste mês. Depois disso, não se pode mais entrar com uma ação de mandado de segurança, e tão somente uma ação declaratória. Ah, Hermínio, mas qual a diferença? A diferença é o seguinte, a celeridade ou o andamento processual. Por exemplo, na ação civil pública, qual é o andamento dela? Entra com a petição inicial, se pede a liminar e o juiz analisa se dá ou não dá essa liminar. Após isso, pede as informações para o órgão público, no caso a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Ela tem o prazo de 10 dias para prestar as informações. Vindo essas informações, o processo vai para o Ministério Público para dar seu parecer. Voltando do Ministério Público, o processo é sentenciado. Tanto que eu tive conversando no escritório Érica Martins, parece que eles já estão com vários processos já sentenciados a respeito do IPVA, justamente por causa dessa celeridade que é o mandado de segurança. Por sua vez, a ação declaratória, o rito mais complexo, vai pelo rito ordinário, é um rito mais moroso, mais amplo, com maior elasticidade probatória. Você entra com a petição inicial, também pedindo a liminar, e o juiz analisará. Depois disso, determinará a citação da Fazenda Pública, na qual a Fazenda Pública terá 60 dias para contestar. Depois disso, feita a contestação, volta-se para a réplica. Depois da réplica, o juiz analisa esse processo diante da impossibilidade de fazer conciliação. Ele pode determinar que se especifiquem as provas que pretende produzir, justificando-as. Ou seja, abre o leque probatório para, eventualmente, as pessoas queiram ou não fazer algum outro tipo de prova que não a documental, que deve ser instruída com a petição inicial ou com a contestação. Mas vamos supor, se marca uma prova pericial para saber a respeito dos deficientes, se realmente possuem aquela deficiência. É um processo mais caro, tem que marcar a prova pericial, tem que se pagar os honorários do perito. Então, digamos que um mandado de segurança que possa ter um prazo aí de duração em 1º grau em torno de no máximo 90 dias, a ação ordinária ela pode ter anos de andamento. Depois da prolação da sentença, tanto no caso do mandado de segurança quanto para a ação declaratória, o procedimento passa a ser os mesmos. Então, tenho muito cuidado quanto a isso, ao prazo para a interposição do mandado de segurança. Ele se encerra agora no dia 30 de abril de 2021. Eu estive conversando com o pessoal do corpo jurídico do escritório Érica Martins. Eles falaram que estariam pegando essas ações até o dia 24 ou 25, com um tempo razoável para que possam interpor. E já vi também alguns amigos perguntando para indicação de advogados. E por que eu falo só no escritório Érica Martins? Porque é um escritório que eu conheço, pertence na minha cidade, eu sei da credibilidade, da dedicação que eles possuem. E por isso, mas com certeza deve também haver outros tão bons quanto esse. Mas, e o atendimento também, eu vejo o problema do atendimento. O problema não, a solução do atendimento. As conversas podem ser tudo via WhatsApp,
e-mail, através de documentos digitalizados, encaminhados. Então não existe a necessidade da pessoa que mora em São Paulo ter que empreender uma viagem até onde se situa esse escritório, ou em qualquer lugar do Brasil, porque a pessoa pode morar num outro estado da federação e ter o seu carro cadastrado no estado de São Paulo. Em virtude disso, há necessidade de se ajuizar essa respectiva ação. Inclusive, eles já estavam falando que tinham clientes que moravam em Fortaleza e em Ladainha, se não me falha a memória, em Minas Gerais, e outros estados da federação que não me lembro aqui agora. Diante desse breve resumo, nós podemos constatar que agora que foram deferidas as liminares nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, o processo não vai ter o mesmo andamento célere que ele tinha antes. Tanto que na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público existem 170 pedidos de cumprimento provisório da liminar deferida. Isso significa que vai se arrastar por muito tempo devido a essa quantidade de processos ou de incidentes que estão sendo formados nessa lide. Então eu penso que dificilmente esse processo será julgado até o final deste ano. Se o vídeo for útil, por favor, compartilhe. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Fiquem com Deus, até a próxima e muito obrigado.